Essa imagem aqui são dois mundos que você está vendo aí. Um mundo com você e outro mundo sem. O mundo com você e outro mundo sem. Está com medo de falar? O mundo com você e outro mundo sem. Olhando para a imagem, o mundo com você, o mundo sem você, o que muda o mundo? O que muda? O mundo com você e o mundo com sem você, o que muda? Algum tempo atrás que eu recebi essa imagem, me chamou muita atenção, porque é uma imagem que fala da importância da nossa existência do ser humano, que nós fomos criados de barros pelo nosso Senhor Deus. Quando você vê uma imagem dessa, logicamente, vai poder te ensinar muitas coisas, mas uma delas é que o mundo não gira em torno de mim. O que é? O mundo com você, sem você, o mundo vai continuar sendo mundo. Contigo, sentigo, o mundo vai continuar sendo o mundo. Comigo, semigo, o mundo vai ser o mundo. Nada muda. Nada muda. Pensa com você quantas personagens tão importantes que passaram aqui nesse mundo, aqui no Brasil. Ayrton Senna, Silvio Santos, Pelé e outros atores, atrizes que passaram nesse mundo. Mudou o mundo. Obviamente, deixou uma certa saudade na família, entre amigos, mas passou. Saudade apenas de uma semana, de um mês, passou. O mundo continua, o mundo com você ou sem você. Nada mudou. O mundo não gira em torno de mim, mas deve girar em torno de Jesus. Romanos capítulo 11, versículo 36. O apóstolo Paulo diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Essa frase, que o mundo não gira em torno de mim, é uma afronta não indireta do pastor para alguém, mas uma afronta de Deus para mim, que eu acho que tudo deve acontecer do jeito que eu quero, do jeito que eu penso. Se as coisas não acontecerem do meu jeito, eu não vou concordar. Se as coisas não forem do meu jeito, do meu gosto, do meu pensamento, eu caio fora. Indiretamente você está querendo dizer o seguinte: tudo aqui depende de mim. Tudo aqui nesse mundo, tudo aqui nessa igreja, tudo aqui na minha família depende de mim. Até a sua família, por mais que você trabalhe, ela não depende de você, depende de Deus. Porque quem te deu emprego foi Deus. Quem tem te dado saúde é Deus. O mundo não pode virar em cima de mim ou em torno de mim. O pensamento de que o mundo gira em torno de mim, como se Deus confrontasse a mim e a nós, diante da nossa natureza limitada. O pensamento de que o mundo não gira em torno de mim, que tudo passa, mas Deus permanece para sempre. Tudo passa. Pessoas que você pode se lembrar, que passaram aqui nesse mundo, passaram. Mas a palavra de Deus está sendo pregada até hoje. Quantas pessoas que você conhece aqui na igreja, aqui na nossa igreja aqui, que era membro, que era líderes, que dizia que tudo depende de mim aqui nessa igreja. Sem mim, nada acontece nessa igreja. Eu sou o último bolacha do pacote nessa igreja.
quebrado ainda. Eu tenho que opinar, eu tenho que falar, eu tenho que... Aqui não tem pastor, aqui não tem ninguém. Tudo aí depende de mim. Sou aí a última pessoa que tem opinião, que deve ser aceito para todo mundo. O meu pensamento aqui deve ser concordado com todo mundo. Pessoas passaram, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela continua a ser pregada, comigo ou semigo. Eu não me iludo, falei isso aí ontem, que a igreja aqui, Batista Peniel Vicente Carvalho, se eu faltar, ela vai fechar. Não. Pelo contrário, vou ficar triste. Vou ficar triste aonde que eu morrer, quando morrer. Aliás, quando eu morrer, ninguém vai no meu velório, não. Porque todo mundo vai chegar lá e falar mentira. Ah, era um bom homem. Ah, eu era um bom camarada. Não, não vai não. Quem for lá falar mentira, vou agarrar você no braço. Porque todo mundo que vai lá no velório fala mentira, eu falo a verdade não. Se você quiser me ajuda enquanto eu estou em vida. Morri, deixa sozinho ir embora. Vai chegar lá, não, era um bom pastor, você vai fazer falta. Ah, era um bom homem. Lá, se você falar mentira, eu vou chegar lá no pé para ir comigo. Se você quer me visitar enquanto estou em vida, me visita. Quer me elogiar enquanto estou em vida, me elogia. Quer mandar flor, manda flor para minha esposa enquanto estou em vida. Morri, vou para a glória. Não vou triste não. Tudo deve ser do meu jeito. Senão, não vou aceitar, não vou concordar. O mundo continuará a ser. O mundo sem eu e sem você. Nós vivemos numa geração marcada pelo egocentrismo, onde eu ocupa o centro de tudo. Eu, a minha casa, a minha família, o meu dinheiro, o meu trabalho, ninguém mexe, ninguém toca. Tudo é meu, o meu ministério, o meu carro, o meu trabalho. Sabe quem te deu trabalho? Quem te deu trabalho? Quem te deu trabalho? Quem te deu família? E por que está dizendo que é meu? Isso é roubo, assalto. Se apropria de algo que Deus te deu, que não é seu. Quem te deu ministério? Quem te deu saúde? Quem te deu esse corpo que você tem? Quem é? Quem te deu fôlego de vida? E por que está se apropriando indevidamente de coisa que não é seu? Vou falar com o doutor. O doutor está lá, está olhando para você. Doutor Rafael, vai te processar. Brincadeira. Brincadeira. Não é seu. A sua família não é sua. O seu dinheiro não é seu, por mais que você queira. O que você tem na sua casa não é seu, Deus que deu. É o emprego Deus que deu para você. Amanhã você vai trabalhar, tenha um privilégio de agradecer a Deus, mas Deus que colocou nas tuas mãos esse emprego, esse carro, esse moto, essa bicicleta. Tudo é do Senhor, não é seu. Então abaixa a bola. Nós vivemos uma geração marcada pelo egocentrismo, aonde o eu ocupa o centro, aonde cada um defende o seu desejo, os seus direitos, os meus direitos, cada um com suas ideias. Numa comunidade onde cada um seja o dono ou a dona do seu mundo, os desafios e os conflitos numa comunidade como essa, como igreja, como grupos, como família, são os mundos que cada um representa. Numa família, num casamento, onde que o marido diz que esse é meu mundo, quem manda aqui sou eu. E aí a mulher fala que não, é meu mundo também. As coisas devem acontecer do jeito que eu quero. Do jeito que eu quero tem que acontecer desse jeito. Se não acontecer do jeito que quero, então quebro tudo. Mulher, o mundo não vira em torno de você só. Marido, o mundo não vira em torno de você.
Quem deve ser ocupado, responsável pelo seu casamento, pela sua família, é Deus. Qual é a vontade de Deus aqui na minha casa, no meu lar? Pergunta para Deus, mulher, pergunta para o marido, pergunta para Deus, qual é a sua vontade aqui para a minha casa, para a minha família? Não é do seu jeito, não é do meu jeito que as coisas devem acontecer. Porque se as coisas não acontecerem do meu jeito, do jeito que eu quero, tudo vai ficar quebrado. Quem é você? Quem é você? O mundo não vira em cima de você, não. Grupo da igreja, a mesma coisa. Acabei de falar aqui. A mesma coisa. A igreja aqui é governada pelo reino de Deus. São princípios da palavra de Deus que nós liberamos, que ensinamos, que deve permear a nossa mente, a nossa cabeça. Não é a nossa cuca, a maneira que estou pensando, do jeito que estou pensando. Não, porque eu vi uma fórmula na internet, como que deve ser a igreja, como que deve ser as luzes. Não! É o reino de Deus que governa a igreja. Não são os artistas, não são quem toca, quem canta, as cores, as luzes que devem governar a igreja. Mas a presença do Senhor. Pergunta para o Senhor, a minha ideia, a sua ideia, será que é da vontade de Deus? Será que Deus quer que a gente faça isso, faça aquilo? Pergunta para Deus. E temos os pastores para isso. Pastor, eu estou pensando aqui, que tal? Estou pensando uma coisa assim. Que tal? Vamos pensar, se for de Deus, o pastor vai concordar. Se não for de Deus, aceita que não é para fazer. As coisas não devem ser do jeito que eu quero. Aqui não. Aqui é o reino de Deus, não é o reino do pastor, não é o reino de ninguém. Então, quando os mundos, no contexto nosso, seja mais relevante do que a palavra de Deus, o choque, a crise entra entre nós. Porque o meu mundo não vai concordar com o mundo do irmão Mica. O meu mundo não vai concordar com o mundo do irmão Wellington. Porque ele tem o mundo dele. Pensamento. Eu tenho meu mundo. O mundo do irmão José Carlos não vai concordar com o meu mundo. E aí um monte de gente sentada aqui com mundos diferentes. Porque cada mundo tem a sua opinião, o seu jeito, o seu modo de pensar. E nunca haverá comunidade, homem da comunhão, e unidade na igreja por causa dos mundos diferentes. Numa família, num casamento, onde cada um tem o seu mundo, não haverá unidade na família. Filho tem um mundo, marido tem um mundo, a mulher tem outro mundo. O meu mundo não deve ser melhor, o meu mundo não deve ser maior do que todos, o meu mundo não seja mais lindo daqueles que se fazem de coitado. O meu mundo precisa de ajuda. Alguém ajuda meu mundo. Amados, a Bíblia nos chama para uma mudança radical de perspectivas. Nós não somos o centro da história, mas Jesus Cristo é o centro da história. O problema do eu no centro, e quando o eu está no centro, o que acontece? Deus vira apenas um recurso, e a fé se torna interesseira, e a oração vira lista de pedidos, o evangelho vira autoajuda. O maior ídolo do ser humano moderno, o maior ídolo do ser humano nesse mundo moderno, não está numa imagem como antigamente, mas está dentro de nós. O próprio eu, o meu mundo. Jesus é o centro de todas as coisas. Quem é? Jesus é o centro do mundo. Tudo passa, mas Jesus nunca passa. Você vai passar nesse mundo, mas Jesus não passa. O mundo sem Jesus é um mundo falido, um mundo quebrado. A razão pela qual Jesus veio aqui no mundo, Deus amou o mundo, Ele veio morrer por ele tem transformado esse mundo.
O apóstolo Paulo diz lá na carta dele que escreveu para Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Ele, o primeiro filho, a revelação visível do Deus visível. Ele é o superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que se não vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Salmo de número 103, versículo 19, também nos revela a supremacia do nosso Deus. Diz: o Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei que domina tudo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 a 16. Ainda Paulo escreve: no devido tempo, ele, Deus, será revelado no céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Somente a ele pertence a imortalidade. Ele habita em luz tão resplandecentes que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu, nem pode o ver. A ele seja o quê? A glória, o poder para todo sempre. Somente a ele. Na primeira carta dos Coríntios, Paulo escreve no capítulo 2, versículo 2, Paulo decidiu não saber nada a não ser Cristo. Imagina o apóstolo Paulo, chegou à conclusão: eu não sei de nada. Eu não sei de nada, somente a Cristo que eu conheço. Porque quando estive com vocês, eu resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo. Principalmente a sua morte e na cruz. Essa cruz que o próprio apóstolo Paulo continua escrevendo. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Consegue colocar aqui? Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Irmão, consegue entender o que está dizendo esse texto? Eu estou crucificado. Eu não existo mais. Quando me refiro de eu não existir mais, a minha velha natureza, egoísta, soberba, orgulhoso, não existe mais. A minha velha natureza, aquele que desejava vingança, cheio de mágoa, de ódio, não existe mais. Eu já morri. Enquanto você não morrer, enquanto você continua se ensoberbecendo com seu egoísmo, a cruz será o seu maior inimigo. A cruz de Cristo vai ser o seu maior inimigo. Porque você insiste em ser o que você quer ser. Você insiste no seu egoísmo. Insiste nas suas opiniões. Eu morri, eu não tenho mais opinião. Vivo de quê? Eu vivo daquilo que a palavra de Deus me disse. Se dependesse só da minha opinião, não estaria aqui.
tenha certeza disso. A minha opinião pessoal, não estou aqui. Eu estou fora. Se nós dependermos somente da nossa opinião, vamos ter que pedir sempre, aliás, querer sempre saber qual é a nossa vontade hoje. É ir para o culto ou deixar de ir para o culto? É orar ou deixar de orar? Ler a Bíblia ou deixar de ler a Bíblia? Ir para a Santa Ceia ou deixar de ser? Isso aí não tem opinião. Quem já morreu não tem mais opinião. Alguém vai dizer para mim que, pastor, você é muito radical. Então, joga a cruz para fora. Para a cruz, quem tem opinião, a cruz não serve para você. A cruz se torna o seu maior inimigo. Você vai começar a fugir da cruz como o diabo foge da cruz. O diabo não gosta da cruz. Eu já morri. Enquanto você for o centro da sua casa, da sua vida, você achando que o mundo gira em torno de você, a cruz de Cristo será o seu maior inimigo. Porque para a gente congregar num lugar como esse, somente é com a cruz de Cristo, cada um carregando a sua cruz. Para a gente manter esse ambiente saudável, de comunhão e unidade, é pela cruz. Porque pela carne ninguém aguenta. Pela carne ninguém vai suportar. Pela carne tem meus gostos. Você tem os seus gostos. Pela carne você tem os seus desejos, eu tenho meus desejos. Pela carne você tem o seu sabor, eu tenho meus sabores. Mas quando a gente olha para a cruz nos une. Porque aquilo que nos une é muito maior e melhor do que aquilo que nos separa. Porque quando a gente olha para a cruz, não tem preconceitos. A gente não olha para a cruz acusando os outros. Eu insisto, me sinto constrangido olhando, ouvindo irmãos que não conseguem falar nem perdoar o seu próximo. Eu fico me perguntando, esse irmão já morreu na cruz ou não morreu ainda na cruz? Fico ouvindo gente se queixando de um ou outro, e eu chego à conclusão de que tem gente que não morreu na cruz ainda. Precisa ser crucificado. Precisa morrer, porque enquanto a sua essência, suas opiniões continuam aflorescendo, você não vai conseguir ter comunhão com ninguém aqui. Porque todo mundo aqui está cheio de falha, de zeros, todo mundo aqui é atrapalhado, todo mundo aqui. Mas o que nos mantém aqui é a cruz. A cruz de Cristo. Quando eu saio do centro da minha vida, deixo o centro nas mãos do Senhor Jesus. Amém? O apóstolo Paulo ainda, no capítulo 5, de Gálatas, versículo 24, ele diz: aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram o quê? Crucificaram o quê? Crucificaram as paixões. Quantos que pertencem a Jesus aqui? Só? Está desviado? Quem pertence a Cristo Jesus não vive assediando outras pessoas. Não vive se masturbando. Não vive com maus pensamentos, sexo oposto. Crucificaram as suas paixões. Entregou a sua vida para Jesus. Não, eu sinto vontade de tomar cachaça. Vou para a cruz tomar lá. Aí nascente o desejo de quê? Há desejo de sair com a mulher, com o homem. Está desviado. Desceu da cruz. Quem já está na cruz não tem mais vontade própria. Não, se não tiver aquela comida, eu não vou viver, eu vou reclamar. A mulher fez o ovo e salsicha. Irmão, morre na cruz.
Fica lá na cruz. As paixões já morreram. Você não tem temor de Deus? Fica olhando para a mulher pelada na internet. Homem pelado, homem se beijando, mulher se beijando. Você fica com aqueles olhos. Oh, que delícia. Não sente nojo? Porque a presença de Deus está contigo. A Bíblia diz o seguinte: o Espírito Santo está comigo 24 horas. Toda vez que você está pecando, falando coisas erradas, ou fazendo coisas ideias, a presença de Deus está ali. Imagina Deus, o Espírito Santo, você olhando coisas absurdas, besteira, o Espírito Santo falando: isso, meu filho. E meu filho? Que nojento. Vocês fazendo coisa errada, falando mentira por aí, o Espírito Santo fala: vira as costas para você. Por quê? Quem está em Cristo crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Versículo 25. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossas vidas. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Jesus não é um complemento da nossa vida. Jesus não é um plano B da nossa vida. Jesus não é acessório espiritual. Não é aquela camiseta que você usa, Cristo Jesus, ou aquele boneco Cristo Jesus, ou a igreja tal, não sei o quê. Jesus Cristo é vida, é pessoa, que deve estar no centro da sua vontade, no centro do seu casamento, no centro da sua família, no centro do seu ministério. É Jesus Cristo que deve estar no centro da célula, no centro da igreja Batista Peneira Vicente Carvalho. É Jesus, não é o pastor, não é a pastora, não é pastor Newton, mas é Jesus que é o centro dessa igreja. Quando Jesus não é o centro, Ele é complemento para muita gente. Ele é o centro. Quando Ele é o centro, a razão, o propósito e o fim. Negar-se a si mesmo, como o próprio Jesus disse, o chamado do discípulo. Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir a mim, ou após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é tirar o meu ego no meu centro. É você ser provocado no mesmo tempo, é tentado a xingar, é tentado a falar besteira. Deixa para lá. No trânsito você é provocado toda hora. Você quer falar palavrão? Não posso. Vontade de soltar pedrada na cara desse rapaz, tal, mas não, se segura, breca, se freia. Por quê? É o Espírito Santo que faz isso em nós. Você é tentado querer fazer alguma coisa errada. Você, não posso. Por quê? O Espírito Santo que domina as minhas vontades, meus sentimentos. Eu declaro que o Espírito Santo é o dono da minha vida. Ele que está no centro da minha vida. Se você não tirar o centro, ou o seu ego, pela renúncia, pela obediência, você deve tirar, vai ter que tirar o seu centro, o seu orgulho, a sua soberba, obrigatoriamente. Como pastor, você será levado ao deserto. Será levado aonde? O deserto é obrigatório para todo soberbo. O deserto é obrigatório para todo orgulhoso. Quando uma pessoa está orgulhosa, soberbo, não reconhece que eu sou orgulhoso. Aliás, ninguém reconhece, todo mundo aqui. Se você perguntar, todo mundo aqui é humilde. Declaro que sou humilde, sou isso. Eu não sou orgulhoso, todo mundo.
Mas aquele que sonda o coração e sonda a mente, que nos conhece, ele conhece a nossa soberba, o nosso orgulho. Ele diz: eu vou ter que tirar o seu orgulho, a sua soberba na marra. Me aguarde. Ele vai criar uma situação, que é câncer, desemprego, chega na sua casa. Quando menos você esperou, o dinheiro que você guardava no banco como poupança, tudo foi assaltado, foi roubado. Quando menos você esperou, você faliu. Quando menos você esperou, nada entra na sua casa. Dinheiro não entra, só uma notícia, só doenças e mortes. Humilhações para cá e humilhações para lá. Aí até você chegar ao ponto de dizer: eu preciso pedir ajuda. Eu preciso pedir oração. Eu preciso pedir uma cesta básica. Que Deus está te quebrantando. Eu preciso orar mais. Quando é que o crente ora mais? Quando está na bonança ou quando está no deserto? Porque você não está orando quando você tem tudo na mão. Não tem tempo. Comprei uma moto, tem que viajar. Comprei um carro, tem que viajar. Tem que lavar meu carro. Não tem tempo para ir para a igreja. Não tem tempo. O Senhor disse: então vou tirar seu carro, vou tirar sua moto, vou tirar o emprego. Tem gente que está trabalhando nessa época que não aparece mais na igreja. Pediram emprego para Deus, Deus me dá emprego, começou a trabalhar. E cadê? Sumiu da igreja. Não está mais. Aí Deus fala: vou tirar o seu emprego. Já que o seu emprego ficou no meu lugar, no centro, eu vou tirar o seu emprego. Aí Deus tira. Quando Deus tirar emprego, a pessoa amanhã, segunda-feira, está aqui cedo de manhã. Quero orar. Como? Só a gente apanha. Só a gente aprende apanhando, melhor dizer. Enquanto a gente não aprende, a gente vai continuar apanhando. Tirar a minha família do centro. Tirar o meu ministério no centro. Porque o mundo não pode girar em torno de mim, mas em torno de Jesus Cristo. Eu não sou o mais importante aqui. Eu não sou o mais importante aqui na igreja. Quem é o mais importante? Eu estive aqui, nós estivemos aqui ausente 2 semanas, tentando descansar um pouco. A igreja fechou. Apesar que a gente soube que com a gente foram também alguns irmãos entrar de férias também. Quando a gente entrou de férias, alguns irmãos também entraram de férias, só voltaram agora. Mas a igreja continuou sendo igreja. Comigo, semigo. Por quê? Porque eu não sou o centro. Eu não sou o mais importante aqui. Mas quem é mais importante? Jesus de Nazaré. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. O centro é com Ele, não é comigo. O centro da sua casa, quem é? Sabe por que a sua casa está do jeito que está hoje? Sua família? Porque você está sendo o centro. Você está dessa bagunça toda aí. Porque você assumiu o centro da sua casa e está nessa desgraça que está. Porque você perdeu o controle. Se você conseguisse colocar a sua família no centro de Deus, ou Deus colocar Deus no centro da sua família, ela vai mudar. Ela vai mudar. Mulher, sai do foco da sua família. Marido, sai do foco da sua família. Filho, sai do foco da sua família. Deixa Jesus no foco da sua família. Deixa Ele ser o centro. As coisas vão melhorar na sua casa. Eu quero encurtar aqui a história aqui. Lendo o último texto aqui por causa do nosso tempo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 1. Por favor, os irmãos aqui da mídia, coloca para mim, por favor, esse texto. Filipenses capítulo 2.
Já colocaram. Vamos acompanhar esse texto. Vamos ler, por favor. 1, 2, 3. Até aí, tendo o quê? O mesmo. Tendo o quê? Tendo o quê? Tendo o quê? Você pensa como Deus? Pergunta para você, irmão, você está pensando como eu estou pensando? Não. Não. Tem gente que está aqui sentado aqui pensando na feira. Tem gente sentada que está pensando o quê? Não mistura. Não. Toda divisão ou unidade começa aqui. Divisão, separação, divórcio, começa aqui, ó. Quando começa a pensar diferente, a mulher pensa diferente do marido, o marido pensa diferente da mulher, o pai pensa diferente, o líder pensa diferente, o irmão pensa diferente do líder da igreja, o irmão, começa aqui, tudo começa aqui. Olha aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que estou tendo o mesmo modo de pensar. Vai ter carnaval? Vai, mas a gente vai estar no culto aqui. Amanhã, o que vai ter na igreja? Vamos estar pensando, porque o pensamento nos move ao propósito. Quando você pensa, você obedece. Quando você pensa errado, você vai no caminho errado. Mas o pensamento unido nos leva, unido em comunhão juntos. Começar a pensar diferente, se separa. Toda separação começa aqui na nossa mente. A nossa atitude começa aqui. Quando você começa a pensar, reclamar, estar revoltado, começa tudo aqui. Não vou no culto, não vou na igreja, não vou orar. Tudo começa aqui na mente. O apóstolo Paulo diz que tendo o mesmo modo de pensar. O que tu está pensando? Vamos fazer? Vamos, estamos juntos. Versículo 3. Não faça nada movido por um espírito egoísta ou de orgulho. Pensem de forma humilde e considerem os outros superior a si mesmo. Nenhum de vocês deve se preocupar apenas com o que for do seu interesse. Pelo contrário, cuidem também dos interesses dos outros. Versículo 5. A atitude que vocês devem ter é a mesma que Cristo Jesus teve. Embora em sua natureza ele nunca tenha deixado de ser divino, ele não estava interessado em agarrar-se à sua igualdade com Deus. Em vez disso, ele se esvaziou. Fez o quê? Se humilhou. Se humilhou. Considera o seu irmão que está ao seu lado mais importante que você. Mais elegante, mais espiritual. Não é você. Se importa mais com o seu irmão. Se Deus, Cristo Jesus, se esvaziou e você continua se enchendo do seu orgulho, vai te levar para onde? O que a gente precisa mais é de esvaziamento, para que não sejamos cheios da glória do Senhor Jesus. A gente só consegue estar juntos na mesma comunhão, mesma unidade, quando a gente se esvazia, renunciando toda a soberba. A soberba te afasta do propósito. Muita gente que não reconhece que são soberbos, orgulhosos, mas são. Não estou julgando ninguém, mas Deus que nos conhece sabe muito bem quem nós somos. Porque diante de todo mundo conseguimos camuflar e esconder o nosso orgulho e a nossa soberba. Diante de todo mundo aqui. Mas Deus sabe nossas vidas. Feche seus olhos para a gente orar.
que você precisa se esvaziar? Eu não sei. A única certeza que eu tenho é que toda manhã que acordo, a minha primeira oração que eu faço é renúncia. É renúncia. E primeiro que não querer sair da cruz. Esse é um fato. Segundo, eu começo a renunciar. Minhas palavras, toda soberba, orgulho, arrogância no meu coração. Sou tentado a ser arrogante. Sou tentado a ser orgulhoso. Sou tentado a me achar que sou a última bolacha do pacote. Sou tentado a achar que sou o melhor pastor. Engano isso. Sou tentado a achar um monte de besteira. E lá no quarto que eu rasgo meu coração. Senhor, me ajuda. Porque se eu não estiver comigo, eu estou perdido. Estou na roça. Aí o Senhor vem, toma conta da minha vida e anda comigo, me ajuda, me dá direção, me revela a proposta. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos. Nos ajuda. Nos ajuda a mantermos a nossa comunhão contigo. Eu não sou o centro, mas Jesus seja o centro da minha vida, o centro do nosso ministério, o centro da igreja, o centro da minha casa, o centro de tudo que eu sou, que eu tenho, para a tua glória e para a tua honra. E Deus abençoe. Vamos participar da ceia agora. Quero chamar aqui os irmãos, trazer aqui os elementos. Segura um pouco, a gente vai servir a ceia.